O capítulo 2 do volume 3 dos Contos do Junji Ito nos leva ao mundo do romance. Bem, pelo menos inicialmente. O nome do conto é Aprovação, e aqui Kyozuki é o principal. Ele pede a aprovação do pai de sua namorada para se casarem. O nome da garota é Misuzu, e o pai não deixa eles se casarem, alegando que ela já tem um pretendente escolhido, embora esse pretendente não apareça em nenhum momento. O irmão de Misuzu rebaixa Kyozuki, chamando praticamente o cara de lascado, e Kyozuki vê que aquilo não vai dar certo e termina seu relacionamento. Ele começa a sair com outra garota pouco tempo depois, isso é mostrado, e seu nome é Yuko. Mas o irmão da sua ex, pouco tempo depois, aparece na casa dele, isso mesmo, aquele cara que rebaixou ele, e pede pra ele pedir a aprovação do pai dela, de novo, do pai deles, né? Isso é muito cara de pau. E o Kyozuki discute com ele, obviamente, mas o irmão aparentemente não liga e diz que Kyozuki ainda gosta de sua irmã. E ele diz que sua irmã irá lhe buscar ao anoitecer. Então ele tenta pedir a permissão de casamento ao pai dela, novamente, Kyozuki se humilhando, e o pai não aceita, de novo. Após a rejeição, o irmão insiste para ele não desistir da aprovação do pai. Após aquilo, ele nega a Misuzu que está vendo alguém, porque ela pergunta no caso, mas ele continua com Yuko. Então Yuko e ele ficam juntos até Misuzu pegar os dois na casa dele. Ele deixa Yuko para ir no carro com o Misuzu, mas desiste quando vê a besteira que fez, a troca que ele fez. Embora ele volte para casa e não veja mais Yuko naquele dia, no outro dia é informado que a Yuko contraiu uma febre e passa-se um tempo e ela morre em decorrência dessa febre, dessa doença. E o Kyozuki fica abalado e Misuzu continua indo ver ele. Ele chora pela Yuko e depois acaba voltando para Misuzu. Afinal de contas, seu grande amor morreu. Então tenta no dia após dia, mesmo bem mais velho, ele tenta a aprovação do pai dela, só que o pai dela continua negando de propósito. E é revelado que na verdade o pai dela tá negando aquilo justamente só por querer brincar com os sentimentos do cara há anos, e com o apoio do irmão dela. Os dois estavam tramando toda essa maracutaia, e o irmão dela sempre incentivava ele no final, de propósito, e ele ia e era desaprovado, e então o Kyozuki começa a envenenar a bebida que leva para o pai de Misuzu quando descobre toda essa tramóia. E o pai dela bebe e continua negando a mão da filha, até que fica em estado de quase morte. E falando a verdade para Kyozuki, em seu leito de morte, ele acaba nos mostrando porque sua filha sempre permanecia com a aparência de jovem, embora todos envelhecessem. Afinal, após ele negar a mão na primeira vez e eles acabarem, pouco tempo depois ela se matou. Aquilo, todo esse tempo, era o espírito dela. O pai de Misuzu estava usando Kyozuki para garantir que sempre veria a filha. Afinal, ele nunca aceitou sua morte. E no começo Kyozuki não acreditou, mas depois caiu a ficha. As peças se encaixaram e a morte de Yuko poderia ter dedo de maldição do espírito de Misuzu. Então ele começa a ficar pálido e Misuzu continua a desejá-lo. E ele percebe que talvez morra logo em decorrência de outra maldição de sua ex, Misuzu, que continua o vendo.